voltando, Muzi, o que você acha que é saúde? Pois é, olha onde foi parar Olha esse onde negócio. foi parar. Mas e aí, terminando essa escala de beleza que a gente vê, né? Hoje, nós conectamos com diversas pessoas e nós somos colocados a diversos padrões. Veja, quando você observa, por exemplo, a mudança do design nos automóveis, né? Às vezes tem algum design que te choca e te causa um estranhamento. Mas conforme você vai vendo, Você vai vendo, gostando. vendo, você vai gostando. Então, tem muita coisa que, na verdade, eu acredito que, Malu, a gente não viu o suficiente. E que isso é uma ferramenta, né? Esse negocinho aqui, ele é uma ferramenta tanto magnífica quanto temerosa, né? Porque toda ferramenta que te traz poder te traz uma fraqueza, né? Tenta viver sem isso. Né? Então, cuidado quando a gente fala de elogia muito esse negócio, né? Amor, Mas a gente está saúde. sendo exposto a situações que são situações que nós nunca vimos antes. Sim. Então, o próprio conceito de saúde, ele começa a mudar. Quando a gente olha o comportamento, que eu te lembrei, quando a gente percebe, esse outro conceito de beleza e sedução, né? Uma das coisas que interfere é isso. Então, cada vez mais eu acredito na capacidade de humanização do ser humano à medida que ele já começa a olhar para formas sem conseguir destacar disso o comportamento. Nisso, eu acho que a comunicação é sensacional. E se a gente começa a olhar nas formas sem destacar o comportamento, a gente começa a olhar para a saúde também sem destacar o comportamento que as pessoas têm. Não que as pessoas sejam saudáveis ou não do ponto de vista psíquico, Comportamentos mas que saudáveis, né? o Hábitos comportamento, os hábitos saudáveis, exatamente, coração. O comportamento, os hábitos saudáveis, eles compõem não só a saúde do indivíduo, mas a saúde coletiva. E, pessoal, olha na internet, olha o Twitter. Você acha que aquilo é saúde? Não. Tá tudo fudido. E é Mas aquele negócio, né? verdade. Estar saudável e ser saudável, eu acho que também merecem aí uma separação, né? Pessoas que são saudáveis, pessoas que estão saudáveis. Eu conheço pessoas que estão passando por uma doença e estão vivendo de uma forma extremamente saudável, percebe? Então, eu acho que é Por isso, conta né? Que disso. comportamento e... Então, é difícil, assim, saudável ou não saudável ser um diagnóstico. Eu fico pé da vida quando isso acontece com a alimentação. Eu conto uma história a respeito da alimentação, por exemplo, Malu, se eu disser aqui para você, trouxe um bolo para você. Esse bolo, ele tem farinha branca, leite condensado, brigadeiro, granulado. Ele tá aí? Ele é Por favor, entregue. Ele é saudável ou não Olha o saudável? sangue militar. Depende do quanto você vai comer, qual a frequência que você vai comer isso. Não, você vai comer o bolo agora. Eu quero que você olhe para esse bolo e diga. Eu falaria que ele como não é alimento. saudável. Muito bem. Aí eu conto para você a história de Maria, uma menina que aos 10 anos teve uma depressão muito forte, foi tirada da escola, foi colocada em homeschooling. A única pessoa com quem ela conversava era a melhor amiga da escola. Ela fazia FaceTime com essa amiga para tentar animá-la. A amiga fazia isso toda noite, junto com a mãe. Ela foi colocada em psiquiatra, ela passou por nutricionista, porque ela não conseguia mais comer, de tanta depressão. E terapeuta. Depois de um ano, ela voltou para a escola, era aniversário da melhor amiga dela, ela ganhou o primeiro pedaço de bolo, era o bolo de farinha branca, brigadeiro, granulado. Esse bolo foi o bolo mais saudável que ela comeu em um ano, porque foi Faz socializando com a melhor Sim. amiga em plena saúde, né? Então, não existe... eu dei esse exemplo para fazer justamente essa analogia. Para mim, não existe, por exemplo, o alimento saudável fora de um contexto, uma mulher bonita fora de um contexto, assim como não existe saúde fora de um contexto. O que é saúde? Depende. Onde? Quem é essa pessoa? Quantos anos ela tem? O que é função para essa pessoa? Então, claro, existem as questões que são, né, de organizações, saúde, a total pleno e completo bem-estar físico e mental, ou ainda a ausência de doença, mas se a gente for olhar na prática o que seria isso, a gente precisa olhar um contexto e uma série de outras questões que nessas frases, nessas sentenças, não são tão observados, né? Eu concordo completamente, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente tem que delimitar certas coisas, porque o fato de não delimitar faz com que hoje tudo pode, Muito aberto. tudo, se Mas nada analisá-las então em um tudo contexto, analisá-las em um contexto não é excluir a delimitação. Não, concordo. Né? Não é excluir a delimitação. Então, eu preciso analisar dentro de um contexto. Se ela comer esse bolo todos os dias, talvez isso faça mal para Maria. Mas a gente também não Se ela pode fazer só só comer uma isso coisa pra ou outra. sempre, Exato. Mas certamente eu não não vai posso ser falar, bom. Maria, dessa vez você não vai poder comer o bolo da amiguinha, porque não é um alimento saudável. Sim. Né? Então, é esse equilíbrio que eu acho que hoje falta e muito. E a gente tem visto faltar nas redes sociais, a gente tem visto faltar nas relações, a gente tem visto faltar em todo lugar. Então, para mim, isso é um sintoma de não saúde, sabe? Esse extremismo, virou uma guerra.